salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio aqui no Podcará 013, o podcast genuinamente caiçara. E aqui você sabe, ninguém faz média. Meu nome é Vinícius, muito obrigado aí pela companhia. Hoje mais um convidado sensacional aqui no nosso programa. Desde já, também sempre agradecendo vocês que se inscrevem no canal, deixam comentários, deixam o like. Muito obrigado pela companhia. Vocês sabem que eu não tô sozinho na parada, né? Meus parceiros estão junto comigo, começando pelo Cleiton Gorila. Hoje eu tô incrível, hein, mano? Tomei café da manhã. Tomou café? Eu bem alimentado sou diferente. Ah, todo mundo, né? É verdade, né? Exatamente, Cleitão aí na parada. E ele também tá aqui, Luciano Lettieri. Olá, amiguinhos, tudo bem com os senhores? É só isso, breve. Só rapidinho. isso, breve. Tá, isso é prefacial, né? Tá certo, então. Gente, então e agora, apresentando o nosso querido convidado. Cara, ele é multifacetário, hein? Músico, tem gravadora, tem canal no YouTube. Senhoras e senhores, ele, Luiz Carlos Lozada. Beleza? Aê, boca. Obrigado aí pela presença, um prazer ter você aqui no nosso programa. Pô, vai ser um programa muito legal, muito obrigado, viu, pela presença. Pelo convite. Então é isso aí, gente. Começando mais um programa, eu vou fazer uma pergunta aqui, abrangente, inicial, e depois vocês fiquem à vontade. Cara, como eu falei no início, né? Músico, vocalista, a gente pesquisou, a gente viu suas redes sociais. Músico, vocalista, baterista, tem gravadora, tem um canal que é muito legal, que eu achei bem legal, o TV Rock. Cara, a pergunta é bem abrangente. Cara, qual é assim, a tua motivação para tantos projetos e no rock, né? E se tratando ainda no metal. Como é que é pra você, assim, ter fazer tanta coisa assim, referente ao rock? Desculpa, já vou me meter. Vai, cara. A pergunta era essa, como é que tu arruma tempo? Também, boa, duas em uma. Tempo, cara. Boa. Pô, tipo, eu já tô, assim, inserido no meio musical, participando de grupos e tal, já tenho uns 35 anos, ou até um pouquinho mais, né? Mas levando a sério mesmo, vamos contar uns 35 anos. Nesse período todo, além de optar em tocar batera e ter algumas bandas que eu também faço vocal, sempre teve aquele lance de, tipo, perceber como tudo funcionava no âmbito musical. Então, tipo, existem pessoas que tocam em bandas, entendeu? Existem pessoas que produzem eventos, existem pessoas que lançam os discos das bandas. E aí eu ficava em casa e falava assim, pô, eu não vou ficar só esperando cair no meu colo o convite, eu vou começar a fazer as paradas pra acontecer alguma coisa aqui, entendeu? Da hora, pô. E aí a gente, lembrando que há 35 anos atrás era um cenário, entendeu, totalmente diferente, não só na questão de equipamentos, ferramentas, né, que você vai utilizar para desenvolver qualquer tipo de trampo, né? Uhum. E aí, lógico que o meu foco inicial foi participar de bandas, só que antes de eu ter bandas, por exemplo, eu já escrevia como colaborador em fanzines de metal, fazia resenhas de shows, fazia resenhas de lançamentos, entendeu? Entrevistava bandas antes de começar a pensar em ter banda, na minha época de adolescente praticamente. Certo. E cheguei a ter textos, entendeu, que foram inseridos em revistas e tal, mas nunca quis entrar para esse lado definitivamente. Cheguei a ter um fanzine uma época, mas tomava muito tempo você ter que fazer tudo praticamente com mais um amigo ou algum outro colaborador, ao mesmo tempo que eu também tinha bandas, né? E essa época do fanzine era muito legal, né, Lozada? Porque assim, você conhecia a banda da Finlândia, e parece que, não sei se você compartilha a mesma opinião, quando as coisas são mais difíceis, você manda uma carta, aí tem que esperar aquela carta voltar com aquela demo tape. Sim. Era uma época incrível, né, cara? Sim, não, é bem por aí mesmo, porque exatamente o fato de você ter que gerar conteúdo. Hoje em dia tudo pela internet simplificou pra caramba, mas naquela época, antes, né, de ter a internet como a principal ferramenta de comunicação entre bandas, né, principalmente, como você disse, você tinha que escrever cartas, então você precisava obter os endereços. Então já era, mas como é que eu vou pegar o endereço? Não tem um Google para mim. Exatamente. Digitar, tá ligado? Então a gente trocava muito flyer, né, impresso. Hoje os flyers são digitais, mas a gente trocava muito flyer nas cartas, repassando contatos que pudessem ajudar a cena a crescer. Então, ainda nos anos 80, eu, em contato com bandas que eu adquiria
os endereços através de revistas. Às vezes tinha lá as bandas e headbangers que às vezes queriam trocar ideia. Então sempre era normal assim numa revista ter uma coluna de endereços de pessoas que estavam a fim de trocar correspondência. E nos fanzines era normal ter páginas preenchidas com flyers. Saquei. Então, se eu escrevia para um fanzine, quando eu recebia a cópia impressa, lógico, do zine, além do conteúdo do zine, o editor, ele já inseria muitos flyers de bandas que ele já tinha contato, entendeu? Ou de distribuidoras de material underground. E nisso a gente começava a ampliar a nossa rede, digamos, né? Então você acha que a tecnologia deixou a gente, de certo modo, um pouco mais preguiçoso? Cara, preguiçoso talvez, né? Porque aí você faz tudo de casa, você não precisa correr tanto atrás, né? Eu percebo isso porque é muito normal as pessoas assistirem shows pelo YouTube, mas shows presencialmente, só se vier a banda da Noruega. Pode crer, tem isso, pode crer. Aí às vezes a banda do brother vai tocar um barzinho a 10 20 minutos da sua casa, Ah, cobrando 10 pila e a galera não cola, porque combinou de ir tomar uma breja com os brothers. Depois eu vejo o show dele. Pode crer. Eu sei que ele vai tocar de novo. Sempre tem isso. Você sempre bate nessa tecla, o Cleiton, é verdade. Entendeu? Verdade. É uma coisa que você não pode também culpar. A molecada de hoje não valoriza. Não, ele valoriza no tempo dele. Só que antigamente o pessoal não tinha uma alternativa de ficar em casa assistindo, a não ser que alguém tivesse um videocassete, arrumasse um VHS com o show da banda da Noruega. Pode crer. Aí juntava 10 malucos pra poder comprar uma caixa de cerveja num VHS, numa televisão de tubo, entendeu? Pô, você tá na sua casa com uma Smart TV ligada, entendeu? Você recebe a notificação às vezes pelo YouTube, né? Pumba, estreia de algum vídeo. Aí tu vai, pô, meu, vou assistir, eu gosto dessa banda. E aí, o cenário que é mais underground acaba sofrendo com a ausência da galerinha, entendeu? A gente não pode exigir que os amigos de 45, 50 anos fiquem indo nos shows que você está fazendo, entendeu? Só que quando eu tinha meus 18, meus 20 anos, quando eu ficava sabendo de algum show, eu queria estar ali para ver os caras tocando mesmo na minha frente, entendeu? E poder bater papo com todo mundo que gostava do tipo de música que eu gosto, né, cara? Sim. Isso eu acho que vai para qualquer tipo de música. Não Sim. estou falando de, é do metal. Não, pô, do rock, independente de qual que é o gênero. Sim. Né? Se o jovem só tem interesse em frequentar a balada aqui, a que vai bombar, entendeu? O cara que tá começando tá lascado, meu. Né? Eu sou atuante no cenário do metal. Mas se tem um brother meu que toca, sei lá, cara, MPB, se ele toca forró, e aí ele não tem espaço para poder apresentar as músicas autorais, aí ele toca no barzinho só os covers. Sim. E a gente sabe que tem muito músico na Baixada que toca cover, entendeu? Porque ele fala, pô, monta um trampo autoral, não tem espaço onde tocar, velho. Né? Quando eu consigo algum lugar, praticamente estou tocando no 0 a 0, né? Não ganho nada, né? A galera que tá ali tá consumindo no bar, mas o cara do bar fala, pô, mas o que deu de público? Eu não tenho como te repassar nada, entendeu? Então fica complicado. É uma questão de realidade, né? Você vê que você começou com uma pergunta, mas a gente já foi Sim, com mas uma esse é o intuito. É um bate-papo assim. Com certeza, com liga certeza. uma coisa na outra e tal. É à vontade, é isso aí. Porque eu acho assim, Losada, você acha, eu queria saber de ti, que esse aspecto do brasileiro, não sei se acontece só no Brasil, das pessoas não terem dificuldade de procurar música autoral e lugares que oferecem esse tipo de... É uma coisa do Brasil ou você acha que é um fenômeno mundial? Cara, com a experiência que eu já tive viajando com o Vulcano, né, tocando em vários países, não só a Europa, a gente fez América do Sul, já fomos tocar nos Estados Unidos, então a gente já percorreu muitos lugares. Legal. Né? Vou te falar, já teve shows que o Vulcano fez na Europa que a gente ficou assim de cara de não ter público, entendeu? E o produtor falou assim, caramba, a gente divulgou, tal, não sei o quê. Então, acontece em qualquer canto. Entendi. Entendeu? Tipo, você chega no ambiente do show, você descarrega todo o equipamento, você monta, você faz a passagem de som, né? Tem a galera das bandas de abertura, tal, você troca ideia com o dono do bar, com o produtor, e você fica na expectativa, né? Aí começa a chegar a hora do show, e cadê a galera? Aí é um gato pingado, outro gato pingado. Aí você fala, ué, mano,
É que nem onde eu moro. Não é muito diferente. É muito diferente. Aí ele fala assim, pô, mas Vulcano, velho, a concorrência de shows é no mundo inteiro, entendeu? Então, tipo, pode ser que quando a gente tá em turnê, a gente toca de segunda a segunda. Legal. Isso. Legal. Então, pode ser que num show de terça-feira, o cara gastou a grana toda no final de semana, indo em show sexta, sábado e domingo, descansou a segunda e na terça ele tá sem dinheiro. Por isso que ele não colou no show, entendeu? Porque a gente já reparou que, pelo menos os shows que eu já fiz lá fora, não tem a galera que fica na porta só tomando cerveja e não entra. O cara, se ele saiu da casa dele e foi até o pico, ele entra. Tá. Né? Aqui no Brasil, eu sei que por falta de grana, tem muita gente que, eu vou até a porta do show porque eu encontro meus amigos, tomo uma que é o que cabe no bolso, mas não vou ter lá os 200, 300 pau do ingresso, então ele volta pra casa. Né? Ele gastou 50, 60 mangos bebendo, mas faltou uns 250 pra inteirar o ingresso. Né? Mas é isso. Agora, o fato de eu, né, ter esse envolvimento todo que vocês perguntaram, a questão de tempo, é tudo também administrar os projetos. Porque, por exemplo, eu posso tocar em mais de uma banda, mas essas bandas elas fazem ensaios regulares, tipo toda semana? Não faz. Às vezes elas fazem ensaios que são cada 15 dias. Abre uma brecha. Tem bandas que fazem ensaio a cada 20, ou seja, de 3 em 3 semanas, entendeu? E tem bandas que às vezes fica hiatos assim de 2, 3 meses sem ensaiar por problemas que surgem, entendeu? E a gente não cria pilha, não cria pressão, deixa o barco rolar. Então eu vou meio que adequando a minha agenda de tempo conforme as bandas estão desenrolando. Tem situações que eu, mesmo sendo envolvido com muitas situações, acabo pressionando a galera, pô, vamos marcar ensaio, pá, não sei o quê. E eu poderia ser o último a pedir para marcar ensaio, não ter mais tempo na minha casa, né? Mas é questão de sempre ver quais as metas, as prioridades de um determinado mês. Eu tenho show com uma determinada banda, então aquela lá precisa de ensaio. Eu estou gravando com uma outra banda, a banda não está ensaiando, está só focada na produção de estúdio. Então essa banda não é que ela está parada. Algum dos 5 caras está indo fazer a sua parte no estúdio e o resto da banda está esperando. Né? Num processo de gravação, não adianta todo mundo ficar urubuzando em cima, tem que esperar, cara, entendeu? E aí acontece justamente de ter essas lacunas de eu conseguir, né, arrumar tempo para tudo, né? A questão do canal do YouTube, a Rock TV foi um projeto do Rodney Assunção e do Vladimir Cruz, que foram os 2 diretores que fizeram um filme sobre a história do Vulcano. Na época que eles criaram o canal, eles estavam querendo gerar muito conteúdo ligado a rock e a gente estava muito perto um do outro assim por causa da produção do filme do Vulcano, né? E aí me convidaram, nesse meio tempo, eu e a minha esposa, a Carol Alvarez, a gente trabalhava com a Asgard Entertainment fazendo eventos de bandas da cena underground com uma certa regularidade, a cada 15 dias, a cada 20 dias a gente estava com algum rolê marcado na região. E o Rodney que teve a ideia, falou, pô, vamos fazer um programa de entrevista, mas um programa que seja de conteúdo reduzido, que o cara consiga ver no busão indo pro trampo, né? Então, foi onde pintou o programa Trinca dos Infernos, que eu pegava uma das bandas que participava do evento Trinca dos Infernos, que era sempre 3 bandas, né? E a gente batia um papo, ele fazia a gravação e subia no YouTube. Nossa. Depois ele falou assim, pô, vamos variar um pouco. Como você já teve essa parte de fazer resenhas, quando você fazia zine, vamos fazer um programa onde você indique alguma banda e fale sobre algum lançamento. E aí a gente fez um programa focado nisso. Eu pegava tipo 3 CDs, né? Falava sobre cada CD, sobre as bandas e rolava trecho de alguma música, entendeu? Pra galera, às vezes, que não tinha acesso à cópia física, pelo menos buscar que fosse no YouTube, entendeu? Para ouvir o conteúdo dessa banda, né? E por último ainda veio um outro projeto que ele falou assim, pô, tô ligado que tu sempre cantou em banda de extremo, teu lance é vocal gutural, mas você é um cara que veio do rock and roll, porque pô, eu comecei a ouvir rock por causa dos meus primos mais velhos e eles é que enfiavam na minha cabeça, AC/DC, Black Sabbath, todas essas bandas clássicas dos anos 70. Então não é porque eu tô no metal extremo que eu vou renegar meu passado. Sim, pelo contrário, eu continuo ouvindo muito rock and roll,
muito heavy metal, o hard rock do início dos anos 80, entendeu? Que foi aquela transição entre o rock pesado acabar virando realmente o heavy metal e aí deslanchar para tudo que é vertente, né? E aí a gente começou a escolher músicas de bandas que tinham vocalistas mais... E eu cantava... Legal, então eu desconstruía o arranjo, né? Mas você tocou num ponto interessante, Gonzalo. Começou heavy metal pesadão pra depois ir pro... Eu imaginei que fosse o caminho fosse inverso. Não, então... Começou pesadão e depois que foi encaminhando Pro extremo? Não, que você citou aqui, começou pesadão, aí depois que foi ganhando um ponto melódico. Eu não sei se você tá falando de Venom, que começa... Não, é então, disso? Tipo assim... Só pra entender a genealogia da coisa. Se você pega um Deep Purple, rock and roll, um flats assim no hard, heavy, bem dos anos 70. Ian Gillan, vocalista, aquele vocal bem, né? Mas num tom super alto. Sim. E aí eu pegava uma música do Deep Purple e cantava com vocal extremo. Tá, louco. Eu pegava a mesma música, o mesmo backing Fazia track. a versão, né? A sua versão. Fazia a minha versão entendi. desconstruída do vocal. Legal, pô. E aí a gente fez isso com Iron Maiden, a gente fez isso com umas bandas assim que, com certeza, o fã tradicional ia meter o pau. Eu falei assim, esse cara tá louco, mano. É Tá tipo avacalhando a música. É tipo o Nativity in Black 2. Então, tá vendo? Saquei. Tipo, eu não estou denegrindo a imagem da banda, pelo contrário. É uma banda que eu gosto, por isso que eu escolhi. Só que, como ficaria se fosse um vocalista de death metal cantando sua música aqui? Legal. Como se fosse o mashup que se fala hoje. Então. Tá. Mas esse projeto do Rock TV foi interessante por causa disso, porque eles tinham muita ideia e o conteúdo era constante e tal. E naquela fase eu tava podendo dar esse suporte de ficar me comprometendo a gravar e tal. Aí meio que, tipo, o projeto deu uma estagnada, mas o canal ficou ativo, né? Então tá lá pra quem quiser conferir. Legal. Né? Agora, o meu canal do YouTube é onde eu posto as bandas que eu faço parte, ou que eu já fiz parte, ou bandas que eu já lancei, né, pela Violent Records ou pela Bagaça Records, que são os dois selos que eu tenho. Esse canal, ele é mais focado no conteúdo das músicas que eu já produzi, que eu já lancei, entendeu? Seja em formato demo ou álbum físico, entendeu? Tem alguns vídeos que eu já postei de jams que eu faço com alguma banda de amigo meu, legal. Entendeu? Então isso eu acabo sendo um pouco mais... É um conteúdo mais ampliado sobre tudo que eu já fiz dentro do rock pesado, entendeu? Saquei. E aí, lógico que a minha mulher, ela tem que ter muita paciência pra aturar eu nunca estar em casa por conta de algum compromisso musical. Mas ela já me conheceu assim. Ô, Losada, vou fazer a seguinte pergunta, talvez a mais óbvia. Como é que foi a tua entrada no Vulcano? Você já era amigo dele, já conhecia? Em qual momento, em qual situação surgiu a entrada? Deu um frio na barriga? E aquilo, você sabe que é uma banda maior, excursões na Europa, e a família? Como é que eu vou falar para ela agora? Eu vou ficar fora de casa, literalmente. Como é que foi esse contexto todo, cara? Ó, o meu contato com a banda Vulcano se deu quando eles lançaram o primeiro EP, um Push Namar, na primeira metade dos anos 80. Um primo meu, baterista de rock, o Eduardo, apareceu com o EPzinho que um amigo dele emprestou e a gente ouviu. Eu falei, pô, legal essa banda, é de Santos, cara, a banda de Santos assim, pô, que da hora. E aí depois eu passei a acompanhar o Vulcano sem conhecer os integrantes, mas vendo shows, comprando os álbuns. Quando o Chemical Disaster foi formado em 1990, na primeira demo de estúdio da banda, o produtor acabou sendo o Zema, porque era muito amigo do André, que era o nosso baixista. Então o Zema deu um suporte técnico que a gente não tinha, porque era a primeira vez que a gente estava indo para o estúdio gravar, né, de maneira profissional. Nas demos que se seguiram, na segunda demo, o Arthur Von Barbaren, que era o batera, deu esse suporte. Na terceira demo que a gente lançou em 92, o Zema, junto com o Levine, fez uma visita um dia no estúdio, para poder avaliar tal, como é que estava desenrolando. Quando o Chemical lançou o primeiro álbum pela Cogumelo Records, em 1993, o Zema produziu o álbum inteiro, ele foi em todas as sessões de captação, entendeu?
Então, esse vínculo artístico com o Zema ele foi meio que frequente. O próprio Angel, vocalista do Vulcano, participou desse álbum do Chemical, fazendo backing vocals em algumas músicas comigo. E aí, beleza, a gente passou a ter um contato com os caras do Vulcano, porque o único que era realmente amigão mesmo era o André, porque frequentava a garagem do Zema, onde o Vulcano ensaiava nos anos 80, 90. Até que o Chemical passou a fazer alguns shows com o Vulcano e a banda se aproximou do Vulcano. E em 97 veio o convite para eu assumir o vocal. O Soto Júnior, falecido guitarrista, estava muito pilhado em botar a banda para tocar, pensando já em música nova e tal. E o Zema, até então a banda não estava com muitos compromissos. Era uma fase que cada músico da banda foi seguir sua vida. Casou, foi fazer faculdade, o Zema caiu nos projetos diferentes do Vulcano. Mas beleza, a banda retomou, começou a fazer show, pintou música nova, fizemos uma gravação de algumas músicas que posteriormente saíram até no primeiro CD nacional do Vulcano, foi o relançamento do Live. O Live de 1985 foi o primeiro álbum de músicas próprias do Vulcano. Quando a Cogumelo fez esse relançamento, eles pediram músicas bônus. Aí foi onde a gente pegou as 3 músicas que já estavam em andamento. Que a intenção do Júnior era fazer um disco, mas a gente falou, pô, e se a gente gravar essas 3 músicas aqui e colocar de bônus no CD, né? Aí beleza, fomos no Mr. Som Studio lá em São Paulo, do Corsos, do Eros do Pompeu, né? Fizemos a captação e tal. O CD saiu pela Cogumelo, fizemos um show de lançamento em São Paulo e tal. A gente fez até, no mesmo ano, a gente fez um show no início do ano na Fofinho que tava bombando, que seria tipo, depois de muito tempo que o Vulcano não tocava em Sampa, fizemos um show lá. Aí quando o CD saiu, fizemos novamente, acho que foi mais perto do final do ano. De que ano nós estamos falando? 98. Tá. Então foi uma época boa. Fizemos Blackjack, que é um barzinho bem conhecido em Sampa e tal. E além de, a gente fez show em Santos e tal. E aí, beleza. Essa fase, pô, tava virando legal. Eu tava ainda como vocalista do Chemical Disaster, né? Meio que ia toreando as situações. Quando virou para 99, eu me ausentei do Vulcano. Falei, galera, putz, estou bem enrolado, eu não quero prejudicar o andamento de vocês e vocês tocam barco. Aí o Angel voltou. E aí passou-se muito tempo e tal, o Vulcano lançou disco. Aí chegou 2008, novamente a banda tinha alguns convites para tocar, o Vulcano. O Angel não ia poder fazer. Aí me chamaram, você topa? Eu falei, topo. Já tava numa outra vibe com outras bandas. Aí beleza. O Soto Júnior já tinha falecido também? Já tinha falecido, infelizmente. E aí a gente retomou os ensaios, eu relembrei o repertório antigo e tal. E aí eu tive um acidente no meu trampo, torci o tornozelo, fiquei 1 mês e meio sem poder fazer nada. E nesse meio tempo falei, galera, cancela esses shows aí que vocês têm, que eu não vou ter como fazer não. Era uma mini turnê pelo Nordeste. Aí eu falei, caraca, pisada na bola, mas não tinha como, porque os shows estavam agendados, não tinha como transferir a data. Eu falei, cara, eu não posso fazer, o Angel não ia poder fazer e tal, aí melou. E aí depois o Angel voltou, né? Beleza, voltou, gravou o Tales for o Five Schools and One Chalice, que é o álbum que saiu em 2009. E aí eu participei, inclusive, cantando uma música nesse álbum, fiz backing em outras músicas. E aí quando virou para 2010, logo no início do ano, os caras, o Angel não vai poder cumprir umas datas. Aí eu falei, tá, bora. Sempre gostei do Vulcano, nunca saí com treta, sempre fui um amigo dos caras, entendeu? Eu já estava trabalhando, inclusive, num álbum tributo ao Vulcano, com muitas bandas nacionais e, tipo, eu estava participando, inclusive, com o Predatory, que é uma banda thrash que eu tocava batera, lá de Praia Grande. Predatory, sim. Eu fui o primeiro vocal do Predatory. Eu lembro. Olha, revelações, caramba! Revelações, mano. Ah, tu lembra, bicho? Eu tocava as músicas. Ah, tá. The Reason to Fight. Exatamente. Ai, no Torres não esperava, hein? Ok. Veja. Cleiton foi vocalista. Aí Legal, a legal. gente, quando veio o lance de retomar o vocal em 2010, aí eles falaram,
Só que é o seguinte, agora a gente já tá planejando, além de shows fora do estado, tem turnê na Europa, tem uns compromissos que é onde você tocou o assunto. Tem uns compromissos assim que vai demandar dedicação, né, velho? A gente nem falava nada sobre o que ia acontecer depois. Aí eu falei, não, beleza, vamos encarar isso aí. E aí fomos pra Europa. Antes a gente fez vários rolês, assim, tipo... era uma época que, pra mim, era novidade ter muito show em outro estado, com uma frequência grande, entendeu? Avião, van o tempo todo. Eu falei, caraca, meu, a banda tá num ritmo mais acelerado mesmo, entendeu? E pegando só pico lotado. Eu falei, pô, meu, esse tempo que eu fiquei fora da banda, o negócio deu um tá ligado? Eu achei muito legal, porque, pô, claro. a banda veterana, né, cara, merecia chegar num ponto melhor, né? E aí deslanchou, cara, de 2010 pra cá, tô direto com a banda. Ao todo, eu acho que eu já gravei uns 12 trabalhos com eles. Uau! Entre álbuns ao vivo, DVD, disco de estúdio, um monte de regravação que já rolou pra gente colocar de bônus track em lançamentos específicos, entendeu? Tipo, a gente tem edições de alguns álbuns que saíram em outros países, mas com um diferencial de bônus tracks, né? Para que o cara que é muito fã, ele comprou a versão chinesa, mas daí ele quer a versão brasileira, ele quer a versão que saiu, sei lá, nos Estados Unidos com faz DVD. muito isso, né? Então é algo que, tipo, o Zemo a princípio ele não gosta de bônus track. Ele falou, pô, bônus track. Pô, se a música era boa, por que ficou de fora? Por que ficou de fora? Por que não entrou? Você não entrou porque não era boa o suficiente, né? Mas o fã, ele quer tudo. O fã quer, meu irmão. Tipo, se você colocar uma gravação de ensaio, o fã... Ah, o fã, é verdade. Pô, o fã mas gosta aqui dessas nesse paradas. CD tem uma música que não entrou em disco nenhum e tá numa gravação de ensaio, tosca. Mas ele quer ter tudo, tá ligado? Foi como o Luciano citou, né? Parece que no Japão tem até coisa se eu estiver falando besteira, que eles fazem até uma exigência, né? Que é no disco na versão deles tem que ter uma faixa. Tipo, não pode ser igual à versão regular, né? Tem que ter alguma coisa, não importa a qualidade. É real mas isso, é real isso. se o cara colocar uma faixa ao vivo, não, tá valendo. Já é o diferencial, entendeu? Entendi. Porque como, né, o público japonês sempre foi um ávido consumidor, né? As versões em CD lançadas no Japão, desde os anos 90, tinha alguma coisa que o resto do mundo não tinha. Então, não era consumido só pelo japonês, porque muito colecionador de outros países queria ter aquela versão. Então, isso virou meio que uma... Não virou regra, mas virou que de praxe a versão japonesa ser melhor, vamos dizer assim. Ou melhor, aí depende do ponto de vista, né? Mas, Tem algum penduricalho assim? tipo, hoje em dia que a edição física de CD ou de DVD, sei lá, praticamente está em desuso, porque todo mundo vai pro Spotify, todo mundo ouve música via streaming. Tem bandas que às vezes lança o disco, tá lá, 15 músicas, e no Spotify põe 14. Por quê? Porque uma música é para quem comprou o disco, a versão física, entendeu? Nas bandas que eu tenho em paralelo ao Vulcano, eu sempre achei legal a gente colocar a hidden track, que é a música escondida no final do CD. Então você pegou o tracklist, você pôs no aparelho, apareceu 13 faixas. Quando chegou e tocou a 13ª, terminou a música, mas o contador tá girando ainda. Isso acontece, é Aí falou, verdade. por que tá girando? Porque alguma coisa tem. Aí ou tu avança, ou tu deixa rolar, entendeu? E a gente normalmente enfia algum bônus que acaba sendo um cover, uma versão um pouquinho mais com a cara da banda. E é um diferencial. Mas quando a gente pode subir na plataforma, de repente a gente fala, vamos colocar só as nossas. Agora quem tem o CD tem esse extra. Assim como algumas bandas às vezes faziam lançamentos com CD físico e na mídia do CD eles colocavam videoclipe. Sim, Isso. isso virou uma coisa comum, anos Isso 2000 antes ali. do DVD, né? Antes, era isso, CD multimídia que falava, Isso, lembra? exatamente. O Iron fez muito disso. Tipo, É o eles que a lançam- Marvel faz com os pós-créditos. Mais ou menos isso, Porque a galera começa a subir, o cara já levanta e vai embora. Aí Não, ele você fala, "Pô, perdeu não uma viu, ó, cena a briga brilhante. da liga, Faz outro filme, o exatamente. cara não viu, entendeu? Exatamente. Deixa eu perguntar atualidades. O que você ouve de coisa atual? Tem banda nova? O que você ouve de ouve coisa nova? Como é que você vê a cena hoje em dia? Uma coisa mais atual, assim, o que você pode dizer pra nós? Cara, eu
continuo ouvindo muito CD físico. Porque eu, pelo fato de ter a Violent Records e a Bagaça Records, eu ainda faço muito intercâmbio de material. Os lançamentos que eu participo, né? Porque a maior parte dos discos é feita em colaboração com outros selos que agilizam a distribuição, né? Para o material chegar no maior número de lugares possíveis. De início, os lançamentos que eu fazia sozinho, mas é complicado, porque aí eu ia ter que cobrir, ficar despachando pacote para tudo que é canto do país, tá ligado? E eu não fazia os lançamentos visando o lucro. Eu fazia os lançamentos porque é o que eu queria que fizessem com as minhas bandas, entendeu? Então, quando eu comecei a amarrar com as distribuidoras os lançamentos, foi visando isso. Falei, eu não quero ter 500 ou 600 cópias no meu estoque. Eu quero que isso vá parar na mão do headbanger. O CD tem que estar na mão do fã. Não adianta estar no armário guardado há 15 anos. O dia que isso aqui for valer uma grana, eu vou vender. Mano, depois cai no streaming, todo mundo vai ouvir. Então, se naquele tempo o streaming não era forte, entendeu? Foi onde eu falei assim, vou fechar com a maior parte de selos, cada um vai receber sua cota e pulverizar, e o fã vai ter o CD na mão, entendeu? Esgotou. Um abraço, ouve no YouTube, ouve onde quiser. Na época eu ouvia muito pelo MySpace. MySpace, Era um pré-Spotify. Pode crer, Spotify, pode crer. As bandas conseguiam lançar uma coisa, aí colocava no MySpace, a galerinha ia lá e ouvia, né? Mas hoje em dia reduziu muito por exemplo, o número de prensagem. Uma banda underground, eu cheguei a fazer 1.200, 1.300 cópias, né? Dependendo de quantos selos eu conseguia agregar, né? Hoje em dia, as bandas às vezes prensam só 300 unidades. E aí você troca ideia com o cara da banda, e dessas 300 aí saiu quanto? Cara, acho que eu consegui vender umas 100, tô com 200 paradas, não tá vendendo, a gente não tá fazendo muito show às vezes e tal. Mas você fala, o cara fez 300, tem 200 paradas, né? Por quê? Porque todo mundo pega lá, pumba, coloca lá, tá no streaming. Então o cara tem que gostar muito de colecionar, entendeu? Pra poder ter em casa. Tem amigos meus que falam, é mó estranho essa palavra colecionar. Dá a intenção de que você não presta atenção na música, você quer ter só a peça ali na estante e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu que desde moleque colecionava álbum de figurinha, gibi, aí comecei a crescer, descobri o mundo do rock, passei a colecionar revista, só que eu lia todo o conteúdo. Sim, claro. Então significa que os CDs que eu pego estão na minha coleção, só que antes de ir para a prateleira eu já ouvi. E se eu não ouvi, eles estão num lugar separado, para não misturar com os que eu já ouvi, né? E aí, conforme eu vou pegando, eu vou ouvindo, aí sim eu arrumo um lugarzinho, entendeu? Mais organizado que eu. Eu não vejo que eu não faço. Fica dando ideia. E desse CD, igual o Vini perguntou, o que anda te chamando a atenção que é mais recente? Você anda ouvindo som novo? Você acha que tem alguém acrescentando na cena? Cara, eu escuto muita coisa que eu recebo de bandas ou recebo de gravadoras, entendeu? Uma banda que eu escutei o último álbum dos caras e eu achei assim, fantástico, foi uma banda chamada Vazio, uma banda de black metal lá de São Paulo. Eu já venho acompanhando essa banda há um tempo, né, porque a gente já fez alguns shows juntos. E, inclusive, o DVD do Vulcano, que saiu acho que há uns 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, é um CD, DVD, e foi em split com o Vazio. Então, é um disco triplo, tem um CD de áudio de cada banda e o DVD contendo o show das duas bandas, né? A gente gravou no Sesc em São Paulo, uma produção bem legal. E pelo fato de vir acompanhando, eu sabia que os caras estavam voando, vamos dizer assim. E o último álbum deles me impressionou bastante, a produção gráfica, entendeu? Eu recomendo quem curte black metal, corre atrás do material que os caras têm, porque eles têm bastante coisa lançada, inclusive já fizeram turnê fora do país, entendeu? E eles são muito do it yourself, eles fazem as coisas pelas próprias pernas, entendeu? Aquela coisa da correria, que nem eu falei, não fica esperando cair no colo, não. Faz o corre para produzir conteúdo de internet, vídeo, o que for. Então quem se liga em black metal, o álbum que eles lançaram, eu super indico, entendeu? E, cara, mas eu escuto de tudo, assim,
não só novidades, mas bandas antigas eu continuo, né, acompanhando. Por exemplo, o Judas Priest é uma banda que eu acho classe A. Pô, os caras, o último álbum de estúdio que eles lançaram, achei assim fantástico, entendeu? Bem chiclete, gruda fácil as melodias. Tiveram tal. no Brasil, né? Teve o Monsters of Rock, né? Eles tiveram, né? Isso mesmo, isso mesmo. É uma banda que, por mais antiga que seja, eles não estão numa zona de conforto. Eles, entendeu? Continuam produzindo material de qualidade para quem gosta de heavy metal tradicional, né? E com o mesmo punch de sempre, né? Incrível exatamente. como o Rob Halford, ele não perde, ele ama o metal de verdade mesmo, né, Rob velho? Halford é um diferencial ali também, né? Eles tiveram o Ripper Owens, que fez um trabalho bem legal de voz. Sim. Muita gente criticou a época que o Ripper Owens era da banda, porque não gostou que eles baixaram a afinação, que eles mudaram a timbragem, mas aí já é um contexto geral. Não que a culpa era do vocalista. O vocalista cantou, entendeu? Mas aí tem todo um outro contexto. Cara, né? Teve uma galera que perguntou... que o Ripper Owens está no meu top 4 de vocal, junto com o Halford. Porque o cara tem potencial. Muito velho esse Tem- cara. ele tem um disco solo, não tem? Tem vários, é tipo Lousada, tem um monte de banda. Tem um monte de banda. Ele é um cara que ele não fica parado, né? Então ele sempre tá fazendo turnê. Inclusive ele tem uma turnê agendada no Brasil, o Ripper Owens, com uma pá de data. Mas o Halford realmente, no Judas é incrível, cara. Gosto muito do que ele fez no Fight. Carreira solo do Halford eu acho matadora, entendeu? Mas ele no Judas, eu acho que é tipo a casa dele, entendeu? Ah, sim. É, pra quem gosta de heavy metal, pô, meu, ele não desaponta, entendeu? Mas é isso, cara. É uma banda que eu ouvi, eu já torci um pouco o nariz, Machine Head. Todo mundo falou, não, escuta Machine Head, Machine Head. Mas... Aí eu ouvi assim, ensinou, falei, não, meu, tá muito melódico. Entendeu? Eu sei que tem gente que adora, mas, porra, meu... Mas o primeiro do Machine Head você acha legal? Burn My Eyes é diferente. Burn My Eyes. Burn My Eyes é diferente. Chris Contos na bateria. Cara, e os caras não gostavam do Chris Contos, mano. Falava que ele saia do tempo. Não, sei lá. Puta batera. O Burn My Eyes eu tenho. Eu tenho também. Mas o novo, quando a galera fala assim, já ouviu Machine Head? Eu falo, não tô acompanhando muito. Mas, fui dar uma conferida. Aí, o timbre, beleza, tá pesado. Mas quando entra muita choradeira, muito emo, eu falei, não. Prefiro o bagulho. Tu ouviu o que eles fizeram com o Hello Be Thy Name? Hello Be Thy... Mas já tem uns anos isso, Já. né? Eu ouvi. Eu gostei, tem cara. Uns 10 anos? Cara, acho que tem uns 10 anos. Acho que tem uns 10 Não, anos. essa versão deles eu gostei. Mas como eu falei, eu não tenho acompanhado assim direto, né? O som deles. Bom, eu escuto de tudo, hardcore, metal porrada. E New Metal, tu escuta? Essa pergunta tá em toda... Que comecem os jogos! Não, cara, quando surgiu as primeiras bandas, assim, eu achei interessante a timbragem. Vai. Porque os timbres eram muito graves, assim, falei, pô, essa timbragem aí. Tem uns riffs, Ah, né? Tem uns riffs o bons, né? Lousada é nosso! Não, Deixa eu terminar. eu ficava pensando, falei, pô, imagina uma banda de death metal com esse timbre. Com a afinação lá embaixo. Lá embaixo, tá ligado? né? Aí é o que eu faço no Hierarchical Punishment, que é uma banda que eu toco batera. A afinação lá embaixo, entendeu? Acho que é em si. A afinação é muito... Só que é death grind, entendeu? E a dificuldade qual que é? A gente reproduzir ao vivo e ter a nitidez do que tá saindo no falante dos ampli, entendeu? Então, essa coisa do new metal, eu falei, pô, isso daqui, se a gente pegar essa ideia e colocar onde é a minha praia... Tá vendo? Isso é legal, ou seja, o new metal, de uma certa forma, acrescentou em alguma coisa. né? Pra molecada que naquela onda tava curtindo, ok. Aí, Então, é isso aí, mano. Cada um tem que ouvir o que gosta, entendeu? Nessa fase do new metal, tipo, a gente tá falando de quê? Mais de 20 anos. 25. Final dos 90. 95, aí 2000 dá o boom. Então. 99, Se 98. falar 2000, 25 anos, né? Isso. Perfeito. 25 anos atrás. Não era tão comum as bandas de death metal usar afinação super baixa. Mas eu já tava pensando, puta, se eu conseguisse chegar com esse timbre... Mas até mesmo o que acontecia, não basta você ir lá e desafinar a guitarra para chegar naquilo. Tem que saber, senão, acho que tem que você tem saber. que mandar regular um instrumento. E aí Eu acho que tem cordas de diferença. Cara, também. tem uma parte técnica que isso, com o passar dos anos, foi evoluindo. Por isso que é tão normal, né, bandas de deathcore, sei lá,
Os caras têm essa afinação baixa e fica nítido, entendeu? Né? Por quê? Porque a tecnologia foi acompanhando. Existem pedais que você não precisa nem desafinar a guitarra. Você, no próprio pedalzinho, você escolhe o tom que você quer baixar. Entendeu? No YouTube, se você pesquisar, o cara tá com a guitarra e ele vai girando o botão e... Às vezes acho que durante a música, eu vou dar um exemplo rapidinho, vai, que nem o Cleiton, a gente é muito fã do Korn, né? Sim. O Korn tem muito isso na música. Eles começam na afinação baixa, aí do nada o Red ou o Monk, ele pisa ali e faz a melodia, né? Então acho que deve ser muito isso na hora. Né? É uma coisa que eu queria te perguntar. Quando todo mundo na banda tem a mesma formação musical, é mais fácil do que quando você tem uma... Você já teve banda de uma parte da banda... Porque acontece muito isso. Porque você fala as famosas divergências... Conflito de ideias. É uma briga. Quando você tá numa banda e cada um ouve um bagulho, é muito difícil você manter o som da banda, porque todo mundo quer ficar misturando. Aí ou você bota um corte e fala, não, vai tocar isso aí em outra banda. Monta uma banda lá fora... Ou às vezes o contrário, por exemplo, quando você falou do Predatory, quando tinha o Predatory, você deve ter tocado com o Thiago, com o Diogo. Sim. O Thiago e o Diogo são mais de heavy metal tradicional, tá? Judas Priest. E eu e o Batera era mais de new metal. O que era interessante, que dava briga, mas o som da banda, como era o Charlie Brown, por exemplo, da mistura disso, também pode sair um bagulho diferente, né, Osana? Mas dá pau pra caramba. Eu lembro da época do Walking to the Trap que as músicas tinham muito. Tu escutou Walking to the Trap? Eu tinha que tocar no Reason to Fight, eu tive que tirar as músicas, né? Que da hora! E aí o que acontece? A gente começou a pensar em material novo. Só que os riffs que vinham do Thiago era uma praia mais, sei lá, Destruction, né? Tipo, Creator, tava mudando o foco, né? Sim. E eu falei assim, pô, legal. Era o Marcos Politi no vocal. Já era o Marcos. Aí fizemos com eles a segunda demo, né? Que já foi uma pegada de som diferente. Então, existe essa primeira fase do Predatory. Quando saiu a demo nova com as ideias que o Thiago trouxe, já estava indo para um caminho diferente. Sim. Entendeu? Mais death metal, eu achei. Cara, eu acho que o death metal ele trouxe de repente por conta do vocal extremamente gutural, né? Tanto do Marcos Politi quanto do Renato Barticos, que foi quem assumiu o vocal o lugar do Marcos. Os dois tinham um vocal bem guturalzão. A gente... um pouco de influência de death metal que pode ter nos trabalhos posteriores foi algum trecho de riff e tal, né? Logo na segunda demo, o Marcelo Loiacono, ele voltou pra banda e o Marcelo sempre ouviu muito death metal. Sim, né? sim. Muito. Infector, né? Infector. Então, aí as ideias dos dois guitarristas acabavam predominando, né? Só que a linha continuava sendo thrash metal. Podia ter alguma influência de riff, um pouco mais death metal, e o vocal guturalzão, fechado, né? O tempo todo, acabava levando para esse caminho. Mas o Thiago, como riff maker, né? O cara que faz os riffs, a pegada dele já estava indo para a onda do thrash, entendeu? Do thrash cacetada, né? Digamos. Tanto que o álbum que nós lançamos, ele basicamente é muito mais porrada do que os materiais antigos da banda, né? Mas quando ele chegou num ponto que falou, não tem como continuar e tal, ele até falou, pô, continua com a banda. Daí eu acho que a gente cumpriu algumas datas de shows e aí coloquei uma pedra e falei, não. O Thiago era o único que tinha sobrado da formação original. Sim. Ele seguiu a carreira dele no ramo de construção civil, né? Tá super bem. Tá super bem. Como era uma coisa que ele vinha carregando, né? Digamos assim, a responsa de manter a banda viva, independente de troca de integrantes. Tanto que eu fiquei na banda, sei lá, acho que 10 anos ou mais. Caraca. Né? Tipo, a gente teve trocas de guitarristas, troca de vocalista, troca de baixista, tudo nesse meio tempo, pós Walking to the Trap, né? E aí, quando ele falou assim, cara, não vai rolar mais pra mim, ele já tinha casado, já tava numa outra pegada, né? Aí eu falei assim, legal, foi bom enquanto durou, né? Tamo aí, deixamos registrado o trampo do Predatory e bola pra frente. Daí eu continuei com outras bandas, né? Ô Losada,
Tem uma pergunta de um internauta aqui, hein? Olha aí. É um amigo em comum nosso, ó. O nome dele- Roberto Kish, tu conhece? Sim, senhor. Então já espera que vem bomba, hein? Vai lá. Ele perguntou quantas bandas você já teve até hoje e quantas você pretende ter ainda. A pergunta do Muito Roberto. bom, velho. Valeu, velho. Boa pergunta. Boa, Roberto. Valeu. Boa pergunta. Cara, eu nunca parei pra contabilizar todas as bandas que eu já fiz parte, né, somando com as que eu tô envolvido. Mas, sei lá, vou chutar gravações que eu fiz com bandas, 10, 12 talvez. Caramba. entendeu? Uau. Incrível. Gravações, mas a gente tá falando de 35 anos de carreira, né? Pode crer, pode crer. Caramba, incrível. Mas ao mesmo tempo, sempre aparece algum projeto de camarada que o cara é músico, tem a banda dele e tal, e ele tem algumas músicas que não se encaixam na banda, aí ele fala assim, pô, meu, eu não vou usar na minha banda, mas vê aí, dá pra desenrolar alguma coisa? Aí fala, a gente começa a trampar à distância, cada um num estado. A tecnologia E aí- permite isso. E aí a gente lança como se fosse uma banda, mas na verdade é um projeto de estúdio entre amigos, artistas, entendeu? Pra não ficar engavetado, né? Porque antigamente tinha muito disso. O cara tinha banda, era o compositor, aí a banda ia gravar, ele fazia 20 músicas, aí escolhia 13, aí 7 ficava de fora. Essas 7 não estavam assim totalmente inseridas no contexto da banda. Ficava numa gaveta. Aí ia fazer o próximo disco, ele revisitava aquelas músicas. Não, essas aqui não. Fazia mais 20 músicas. Aí sobrava outras 8. Ia pra gaveta. Então acabava sendo muito material não usado. Hoje em dia, acontece o quê? O cara faz as músicas pro disco. O que não entrou? Não entrou, beleza. Isso aqui eu vou fazer com outro cara. Aí Tá. chama um cara do Nordeste, um cara do Sul, entendeu? Cada um Caramba. desenrola, lança um trabalho e pelo menos não Nossa, fica parado, né, maravilha, cara? hein? Que legal. Eu tô com um projeto de estúdio. Ah, Roberto, mais uma banda, hein? Mais uma, Roberto. Não perde a conta. Não vai hein? perder na conta. Eu tô com um projeto de estúdio chamado Throne of Maggots, Olha. que é uma banda de death metal, bem na onda do death metal sueco, né? Tipo Entombed, Unleashed, Dismember, Uau. Grave, essa pegada de som. E o guitarrista é o Marcos Amorim, que toca no Drowned, uma banda lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é o... como é que fala? Ele é o compositor principal. Eu sou o letrista. Ele desenrola a pré-produção, me manda, eu gravo os vocais em casa mesmo, devolvo para ele e ele desenrola, né, todo o restante do instrumental, né, e a gente logo já vai ter lançamento, né, nas plataformas. E esse é um exemplo do que eu te expliquei. Algo que eu não faço com as minhas bandas e que eu tinha vontade de fazer, batendo um papo com o Marcos, falei, porra, Marcos, a banda dele é de thrash, meio death metal. E comentei, falei, pô, meu, um bagulho que eu sempre quis fazer, esse tipo de death metal, tipicamente do que as bandas suecas arrumavam de timbre de guitarra, entendeu? Os exemplos de melodia. Daí ele falou, pô, eu curto isso daí. Eu falei, então, meu, se você tiver umas ideias assim, vamos desenrolar. Daí ele, pum, mandou um MP3, escuta aí. Eu falei, pô, gostei. Aí já gravei vocal, devolvi pra ele, falei, meu, se você tiver nessa onda que não se encaixa, né, na banda dele e nem se encaixa nas minhas bandas. Então eu não vou mudar a cara do Chemical Disaster, ele não vai mudar a cara do Drowned, a gente simplesmente juntou essas ideias e tá fazendo um bagulho à parte, entendeu? E isso eu já fiz anteriormente com outros amigos músicos, né? Fiz, por exemplo, com o Libertária, que era um projeto com o César Antunha, que foi guitarrista do Dark Witch, uma banda de heavy metal daqui da Baixada. Ele tinha saído do Dark Witch e, tipo, tinha um monte de música parada e falou, pô, meu, vou começar a chamar uns amigos. Chamou até o Eduardo Júnior, do sim. Vetor. Sim, do O Vetor. Eduardo cantou uma música, eu cantei outra. Aí, como eu tava em muito contato assim com o César, ele me chamou mais vezes para eu voltar na casa dele, gravar vocal em outras músicas. Fizemos um EP de 5 músicas. Ele soltou no streaming esse EP, mas a proposta era heavy metal em português com o meu vocal gutural. Saquei. Então, ele cuidava da parte instrumental, eu fazia a voz, ele escrevia as letras, totalmente assim, antipolítica. O César tinha a cabeça assim, muito, né?
Tanto que o nome da banda é Libertário, ou seja, um puta de um grito Uau, de revolta. uau. Né? E as letras retratam exatamente isso. Fugiu da minha área, né, de letrista. Né? Deixei ele tocar o barco, mas eu achei bem interessante. Falei, pô, né, não é uma banda hardcore, mas é tipicamente, né, conceituado como se fosse uma banda de hardcore. Caberia. Facilmente. E assim vai, cara. Sempre tem algum amigo querendo. Eu falei, pô, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos. Se eu gostar da música, em primeiro lugar tem a música. Né? Pode ser meu amigo, mas se ele me chamar pra uma Sim. Chama fulano, chama ciclano, deixa aqui no meu cantinho. Moçada, eu fiquei curioso, cara. Teu vocal é gutural, porém a tua voz, cara, é de narrador, é de apresentador, é uma voz muito limpa. É diferente. Muito limpa a tua voz. Você nunca se envolveu em um projeto onde você canta nos moldes mais tradicionais, tipo um hard rock, um vocal mais melódico, assim? Porque a tua voz é muito bonita, cara. Eu vou falar pra você que eu nunca me arrisquei a cantar sem colocar drive, que é quando a gente faz naquele... Eu nunca me arrisquei, cara. Tipo, eu ouço vocalistas, né, como eu exemplifiquei, do rock and roll, do hard rock, do heavy metal, que cantam, né, de maneira limpa e clara, mas eu, como vocalista, nunca, tipo, me arrisquei a fazer isso, entendeu? Mas tu não fica curioso de saber como é que ia soar? Quem sabe um dia... Manda aí, talvez, né, mano? Quem sabe um Pô, dia... fica a dica, cara. A voz é muito bonita. Porque, às vezes, você molda um estilo de cantar e o que você pode fazer é tentar colocar a sua voz, porque, por exemplo, uma vez me chamaram para cantar um blues, nunca cantei blues, ouço blues eventualmente e tal, e quando eu fui cantar, o que veio? Veio aquela coisa do death metal. Falei, Na hora. Agora, mano, eu vou cantar um blues assim, eu cantei. E a galera que ouviu falou, pô, interessante, né? De repente, numa dessas, você inventa o blue metal. Acabou sendo... manja aquele trompetista norte-americano falecido que tinha uma voz... Louis Armstrong. Ele mesmo. Louis Armstrong. Foi nessa pegada. Porque a região é próxima, né? Então. A região, você canta lá com a garganta, né? Exatamente. Pra mim poder encaixar a melodia, o vocal... E foi interessante, porque eu gravei até no estúdio do Rodney Assunção, que era o cara que tinha o Rock TV, que sim. dirigiu não só o filme do Vulcano, mas ele fez outros trabalhos também bem legais. Inclusive tem um filme sobre a cena hardcore aqui da Baixada Santista, que eu achei muito da hora que ele fez. Eu assisti esse aí, Você legal, viu? legal. Califórnia Brasileira, Isso. né? Califórnia Brasileira, assisti, cara. Legal. Ele fez. A gente fez um documentário também com o Cidadão, que a gente cita o Vulcano. Pô, que massa, velho. Porque o Soto Júnior, ele tocou com o Narsa no Testas com Dentes. Testas com Dentes. Legal. Inclusive a gravação do... E era um tremendo guitarrista, né, velho? O Soto era muito louco. A mão direita. Nossa, velho. O Soto, ele gravou o álbum do Testas com Dentes no Mr. Som. Sim. Depois da experiência de ter gravado essas músicas do Vulcano, Do que eu Vulcano. falei, que foi a primeira gravação que eu fiz com o Vulcano, né, em 98. Né, ele achou que, porra, ia ficar legal e realmente ficou. Pra época que ele lançou esse álbum do Testas, gravação pro, entendeu? E, pô, a gente já tem mais de 25 anos isso daí. É. Soto Júnior. O Soto Júnior, ele era mó barato, porque ele chegava nos ensaios, ele trazia a guitarra dele e sempre tava cheia de ruído. Sempre, nossa, mano, dava no nervo assim, esperar a hora que a guitarra ia parar de fazer barulho pra gente começar a tocar. Aí o Zema ficava, mano, toca de guitarra, meu. Aí ele, não, porque essa guitarra aqui, não sei o que. Ele tinha Era uma paixão um bagulho pra guitarra, passional, assim, mas, pra guitarra. Mas não mandava regular, não mandava tirar os ruídos. Mas é tipo, que nem o guitarrista quando usa cabo velho, o cabo fica dando uma vontade. Ou quando tá com o jack ruim na guitarra, arruma esse jack. Tô moreno, né? Eu tô moreno. Caraca, mano. Ô Lousada, mais de 30 anos aí de carreira, viajou pra tudo quanto é canto. Tem alguma resenha legal? Algum perrengue legal? Que tu falou, não acredito. Já passamos perrengue, cara. Já passamos perrengue. Na Europa, a gente estava numa turnê que a gente tinha tocado na Bósnia
E aí a gente fez o show na Bósnia, a gente dormiu na Bósnia, e o dia seguinte o show era um país vizinho. Putz, mano, um país vizinho que tava em guerra uns anos antes com os caras. Croácia? Não, então a gente tocou na Croácia, tocou na Bósnia, e aí o dia seguinte era num outro país, que é o país que chegou. Caraca, velho. Putz, agora... Sérvia? Sérvia, isso mesmo. A gente tinha um show na Sérvia. Que a gente tocou em Sarajevo, na Bósnia. No dia seguinte a gente ia pegar a van e ia pra Sérvia. Acho que era Novi Sad, o nome da cidade. Aí a gente tá indo, passa aqui, pumba, parou na fronteira. Entrega os passaportes e tal. Aí os caras tudo armado, né? Que a guerra tinha sido... Não era uma guerra tão antiga, né? Tanto que as marcas da guerra ficou em tudo que é lugar que você vai lá. É Tinha mesmo? tudo que é lugar. Os bagulho quebrado? Né? Tipo, você lembra que teve uma época que o Bruce Dickinson fez uma turnê e fez uma data no... Isso aí. Isso aí é anos 90, eu acho. Foi. Anos 90. Sim, anos 90, sim. Então, a gente tava na fronteira, os caras pegaram os passaportes, pumba. Aí, enquanto o soldado não vinha devolver o passaporte, tinha uma galera jogando futebol, a gente tava tipo num lugar mais alto, como se fosse uma ponte que ligava um país no outro. E aí os caras, parte da banda, resolveu sair da van e ficar tipo torcendo, não sei, fazendo uma bagunça. Eu falei, meu, vocês estão com noção do perigo que tá rolando. De repente você tomar uma carcada e mandar a gente voltar e perder o show, né? Não, beleza, aí atravessamos a ponte, pegamos um passaporte, atravessamos a ponte. Aí chegou lá, tinha que entregar o passaporte pra carimbar. Tipo assim, carimbou que você saiu, tem que carimbar que você vai entrar, né? Aí os caras desceram e ficaram lá fazendo zoeira por causa do jogo que tava rolando lá embaixo. Aí daqui a pouco os caras trazem o passaporte, os caras tudo cara amarrado assim. A entrega de, sei lá, 8 pessoas, só 2 tinha carimbo, o resto não podia entrar. Eles estavam zoando. Ai, cara. Aí eu falei assim, caraca, e agora, mano? Puta. Não deixou entrar. Falou, 2 podem entrar, o resto, não. Vocês são muito baganceiros aqui. Aí todo mundo falou, porra, será que tem a ver com o lance de vocês terem ficado Meu Deus do céu. Ó, tacar a bomba na cabeça dos outros pode ganhar algazarra, aí não dá. Aí não dá. Aí não dá. Aí é Aí não demais. dá. Aí Aí é demais. passou do ponto, hein? Cara, e tipo assim, o show era num domingo, vamos dizer, né? Aí a gente voltou, né? Pegou o caminho da roça, voltou. Não pudemos entrar, fomos barrados na Sérvia, voltamos pra Bósnia. Aí liga pro produtor e falou, pô, mano, não vai rolar, os caras não carimbaram assim. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, Meu liberou Deus. de uns e os outros não, né? Mano. Aí o produtor, porra, a galera tá toda aqui esperando você chegar. Eu falei, ih, caraca. Ah, pô, tenta ir pra tinha um outro ponto de fronteira. Tenta um outro ponto. Daí o cara falou, não, pô, que tenta outro ponto? Tenta você resolver essa parte aí burocrática pra entrar no teu país, porque da nossa parte a gente já foi barrado. Se a gente chega com o passaporte de novo, aí os caras falam, você saiu do país, bateu, voltou, alguma coisa tá errada, né? Aí, final das contas, a gente arcou com prejuízo, né? Porque gastamos combustível viajando de um país pro outro e depois retorna pro país. Porque daí o que acontece? A gente teve o gasto para sair da Bósnia e chegar na Sérvia. E da Sérvia a gente voltou para Croácia. A gente não voltou para Bósnia. Mas isso terrestre, não Tudo de van. Tá. Mas saiu do nosso bolso, né? Cara. Gasola, A gente ia receber o cachê no show que a gente não fez. Não fez o show. Cara. Daí voltamos pra Croácia e esperar pra poder pegar o show no dia seguinte, mano. E tipo assim, isso é uma fita que não nos causou um problema mais sério. Mas poderia, né? Sim. Porque você tá numa zona, tipo, militar, sei lá como é que chama, né? Né? E aí você faz uma agasalho. Porque se o cara resolve revistar a van, ele não vai encontrar nada errado, mas ele vai encontrar álcool em excesso, porque a gente carregava... vai embaçar, né? Engradado de cerveja, vinho, tudo que era de goró, a gente botava na van, porque era o nosso passatempo, uma viagem de 8 horas sentado, você ia tomando uma e trocando ideia, tá ligado? Sim. Mas isso só foi um dos perrengues. Ixi, tem perrengue doidado. Uma vez a gente foi tocar no Paraguai, aqui do lado, mano. Ó, que legal. Foi tocar no Paraguai, em Assunção. Meu, primeira visita do Vulcano no Paraguai em anos. E a gente sempre recebeu muito pedido pra gente tocar lá. Falei, pô, meu, Assunção, capital do país, vai ser massa. Pô, velho, quando a gente entra assim, vai passar na imigração, passa todo mundo.
O último era o Zema. Não deixaram o Zema entrar. Eu falei, como que não deixou o cara entrar, meu? O cara é o Vulcano, pô. Mano, não deixaram ele entrar no Paraná. Aí, Zema, porra, tá sem moral, hein, velho? Aí ficou numa resenha, né? Putz, e o tempo passava e nada. Porque a gente não foi com visto de trabalho. Porque entre o Brasil e o Paraguai, a gente falou assim, porra, mano, todo mundo vai pra lá falar que não precisa de documento nenhum. Precisa, né? verdade. A gente chegou no aeroporto, pô, entregou os passaportes e tal. E aí, no final, liberaram. Entendeu? Liberaram, mas foi uma baita canseira. Felizmente, não teve aquele esquema de, tem que rolar. Não precisou. Mas, pô, e o receio da gente novamente... Tomar um bate-volta. Mas... A gente já tá, infelizmente a gente já tá encerrando, mas eu preciso fazer uma pergunta. Preciso fazer a última, rapidinho. Você é um baterista. Sim. Eu queria a tua opinião, você como baterista brasileiro, o que você acha, como você vê o Eloy Casagrande no Slipknot? O que tu acha? Cara, a entrada do Eloy trouxe uma carga de adrenalina que o Slipknot precisava. Porque é verdade. Impressionante a quantidade de comentários que eu vejo de pessoas assistindo Drunken do Eloy tocando. Nossa! E elogiando a máquina de destruição que esse moleque é, tá ligado? Mano. Porque o Joy Jordison sempre foi um baita batera. Joy Jordison era demais. Sempre foi um baita batera. Sim. Quando ele deixou o posto, foi tocar a outra banda que ele tinha em paralelo. O Mother Dolls. Mother Dolls, E o batera que entrou O teve que executar tudo. O Jay Eu falei, Weinberg. pô, vai ser meio embaçado, mas ele desenrolou. Sim, ele Sim, ficou 10 anos na banda. Então, ele desenrolou. Desenrolou. E ele não tá tocando no Suicide. Ele tá no Suicide e no Infectious Groove. Então, eu lembro de ter visto ele com o Suicide. Isso mesmo, tá lá. Que é uma pegada de som totalmente Totalmente diferente. É outra pegada, Mas é em tese mais simplificado do que o som do Slipknot. Isso, e aí o fato do Eloy entrar, como eu já acompanhava o trampo do Eloy desde a época do André Matos, que ele foi batera do André Matos, né? Ele passou pelo Glória e tal, Sim, né? Teve sim. a passagem de Sepultura. No Sepultura, o último álbum que ele fez com Sepultura, ali eu falei assim, cara, esse Quadra. moleque tá voando. O Quadra. Claro. Ali eu falei, velho, o trampo que ele fez ali superou tudo que ele já tinha feito antes, pela criatividade dele, pela performance dele, entendeu? E ver ele tocando ao vivo, você vê que tem muita força junto com técnica. Porque tem uma pá de batera que é técnico e não usa força. Sim. Não que tenha que ser prioridade o cara tocar só uma porrada e ter que usar força. Não, porque com a tecnologia de hoje, você escuta os álbuns, você não, às vezes não sabe até onde foi a máquina e até onde foi a execução do batera. Quando você vê ao vivo aqui, o bicho pega. E se você pega uma Drunken do Eloy, o que ele tá tocando, ele marreta ali, cara, que eu acho que deixa qualquer baterista de boca aberta. Eles sempre falam que ele tá no BPM, né? Que ele tá... Ele tá no time, mas a força que ele aplica, entendeu? Incrível. Tipo, é que nem você pegar o Aquiles Priester, é um batera que usa a força junto. O Aquiles, O Aquiles nos boom, o Free tá bem pra caramba e tal. Ele é um batera, ele tá no Wasp, né? Ele executando os bagulhos, você vê que ele aplica a força que precisa, entendeu? O Eloy, de repente, pode dar um pouco mais de força do que precisa. Mas tem muito batera que às vezes você vê tocando e o cara... Parece uma maquininha. Esses já não impacta muito visualmente falando. Sim. Você pode ouvir e falar assim, caralho, impressionante o cara tá tocando. Aí quando tu vê, o cara tá só, tipo, resvalando a baqueta e você... Você escuta no PA, você escuta no CD, parece que ele tá destruindo tudo. Mas ele executando, é a forma dele tocar. Às vezes o cara pedalando nos bumbos, você vê o pé dele quase no balanço, entendeu? Tipo, não é aquela coisa da canela fritar, de tanta dor e o cara... Pega um batera tipo Dave Lombardo, que já tá coroa, mas quando você pega a Drunken dele, ele executando as músicas, na fase do Slayer principalmente, empolga ver o cara tocar. A força que ele usa, o jeito que ele toca, muita gente fala até que ele tem postura errada na hora que ele tá sentado no banquinho tocando, mas ele se debruça na bateria, ele executa o que ele sempre fez desde os anos 80, né? Tipo, o que todo mundo pagava maior pau pro Dave Lombardo no thrash metal, quando ele lançou Raining Blood, por exemplo, ali, fala assim, caraca, olha o nível que o cara chegou, depois de 2 discos com o Slayer, aí ele lançou o 3º álbum, fazendo uns bagulho que até hoje é clássico para bateria de thrash metal, entendeu? Todo mundo quer escutar Angel of Death quando chega a parte que ele fica com os mundos. Cada batera tem uma peculiaridade, né? O Eloy tem o jeito dele, que um monte de amigo meu não gosta.
Um monte de amigo meu fala, pô, esse moleque aí parece um robô tocando. Eu falei, não é um robô não, cara. Acho que ele tá fazendo certo. Não tem feeling. Eu falei, pô, mas Cara. que isso, cara? Só falta o cara meter um murro no Tonton, tá ligado? Eu acho mais punk que ele tem o feeling junto com a força. Então, é que normalmente os bateras, o pessoal da antiga é que critica esse lado do Eloy, é muito técnica, é muito robozinho e tal, porque ele não sai fora do tempo, ou porque, sei lá, os caras estão mais acostumados com os bateras dos anos 70, dos anos 80, e aí, tipo, o Eloy, que é jovem ainda, tem muito chão para percorrer em termos de carreira, né? E executando isso que ele já faz, né, cara? É isso aí. Felizmente a gente tem um batera brazuca tocando numa banda que tem um sucesso comercial incrível, né? Isso aí é fato, entendeu? Agradando ou não agradando musicalmente a galera, mas a gente teve há um tempo atrás o Kiko Loureiro, que ficou quase 10 anos no Megadeth, entendeu? E não era tão normal assim os brasileiros serem reconhecidos como bons instrumentistas a ponto de estar em bandas de destaque no cenário internacional. Então, perfeito. Acho super válido. Abre até um leque para trazer a atenção para os nossos talentos, entendeu? Ah, legal. Gente, então, infelizmente o nosso podcast está terminando, tá? Lousada, muito obrigado pela presença. Quer deixar aí as suas redes sociais pro povo seguir? Cara, colocou Luiz Carlos Lousada no Google, vai aparecer tudo que é link. Pode colocar no Facebook, no Instagram, coloca Luiz Carlos Lousada Vulcano, vai aparecer facilmente como me achar e mandar mensagem. Legal. Né? Eu mesmo que cuido disso daí. Tá certo. Posso demorar um pouquinho para responder, mas é normal, né? Lousada, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Valeu. A casa é sua quando quiser Valeu, voltar, tiver Pablo. algum projeto, pode voltar, tá bom? Projeto é o que eu mais tem, mano. Né? Verdade, então. É isso aí. Gente, obrigado pela presença. Até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. É nóis. Valeu!